Graça e paz, amor e misericórdia. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós andemos em trevas. Ele quer que nós andemos na luz, a sua luz. Por isso é que Ele envia mensageiros, obreiros, seus servos, seus ministros, para levar a palavra até vocês, até nós, né, de uma forma geral. Que eu também, foi uma pessoa que chegou em minha casa, pediu permissão, e a pessoa entrou, começou a pregar, e desse dia em diante, meu coração se converteu. Meu coração amoleceu. Creio que foi o Espírito Santo de Deus, porque muitas pessoas já tinham ido lá em casa. Inclusive, meus filhos, minhas duas filhas já eram convertidas, minha esposa já era convertida, minhas cunhadas também já eram convertidas, etc, etc. Pois bem, o tema de hoje é plantar e regar, que o crescimento virá. Se você plantar e você regar, o crescimento virá. Está escrito no livro de 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Agora vamos textualizá-lo, que é para nós termos um entendimento melhor. O sermão de hoje é isso. Nós que semeamos, sempre esperamos resultados. Esperamos que a lavoura produza, mas nem sempre é como pensamos. Podemos sempre semear, mas Satanás fica inconformado com isso. Nós semeamos o trigo e ele semeia o joio no meio do trigo. E agora? O que fazer? Se orarmos ao Senhor, o Senhor arranca o joio ou não? Ele dirá que devemos deixar que cresçam juntos. Quando ele voltar, os seus anjos recolherão o trigo do celeiro de Deus. O joio não se refere aos santos verdadeiros, refere-se aos falsos cristãos. Eles não são verdadeiros, verdadeiramente salvos. No final, serão queimados. Você pode ver isso em Mateus 13, 14 ao 15. Não fiquemos decepcionados, nem nos tornemos negativos. Se na igreja acontece alguma coisa, não digamos, não é mais igreja. Se na igreja acontece algo negativo, não culpemos esse ou aquele. O que ocorre em nosso meio é parte do processo normal. Na igreja, há os que são infantis, os que são jovens e também os idosos, ou seja, os que são carnais, os que são da alma, mas também os que são espirituais. A questão é, qual a proporção de tais irmãos? Esperamos que a maior proporção seja de homens espirituais. Ser espiritual implica falar pelo Senhor. Antes, quanto éramos incrédulos, éramos conduzidos por ídolos, mudos, assim éramos mudos. Agora que nos convertemos, se não fosse pelo Espírito Santo, jamais poderíamos dizer, Senhor Jesus. Portanto, hoje, quando dizemos Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, estamos no Espírito. Isso faz de nós homens espirituais. Pelo menos, por esse momento, somos espirituais. Se continuarmos a dizer Senhor Jesus, em todos os momentos, continuaremos com o Espírito. Meus irmãos, quando aqui fala plantar e regar, você planta a semente quando você começa a pregar o Evangelho para uma pessoa que você vai na casa dele, ou nos cultos, em praças públicas, quando a pessoa aceita Jesus. Então, a partir daí, o que é que você vai fazer? Você vai ensiná-lo a palavra do Senhor. Vai ler cada versículo da Bíblia, ou seja, os livros sagrados, que na nossa Bíblia nós temos 66 livros. Então você pega um livro daquele, principalmente no Novo Testamento, para aqueles que são cristãos jovens, que estão começando a carreira agora. Aí você vai ler o versículo, ou mais de um versículo, e aí você vai textualizá-lo no modo mais simples possível,
mas que aquela pessoa entenda. Então você está regando. Tempos depois, a pessoa já começa a pregar, a pessoa já começa a andar em salvação. Aí são os frutos que deu aquela plantinha. E aquela pessoa vai ser um agricultor também. Passou de plantinha para ser um pregador. E assim vamos somando, vamos multiplicando no reino de Deus. Amém? Olha, Paulo plantou. O objetivo era que crescêssemos, porque ele nos regou, cuidou de nós, removeu as pedras, arrancou o mato e os espinhos, adubou a terra para que pudesse crescer. Devemos lembrar do que plantam. Eles são os pais. Fomos gerados dele. Precisamos lembrarmos dele, da sua labuta. Todos temos o desejo de ser homens espirituais e ser aqueles que plantam. O semear e plantar não são privilégios dos que têm 5 talentos. Todos podemos plantar. Quando você planta, ou seja, quando você começa a levar a palavra a Deus, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é realmente saber como você é. Se você é realmente um cristão, se você está realmente levando a palavra de Deus até você. Porque tem muitos falsos profetas, tem muitos enganadores, tem muitos lobos vestidos na pele de cordeiro, vestidos na pele de ovelha. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso aqui a palavra diz assim, olha, vigiai e orai. Antes de dizer orai, não diz orai e vigiai, diz vigiai e orai. Os que têm um só talento também são espirituais, porque também pode dizer, Senhor Jesus. Também pode semear e regar para que Cristo cresça em outro. Essa deve ser a prática em todas as igrejas. Ora, ele deu 5 talentos a um, 3 a outro, 1 a outro. Mas você tem que usar aquele talento que ele lhe deu. Se ele deu 3 a Joaquim, 2 a Antônio e 1 a você, não fique com inveja, não fique com tristeza, porque ele só te deu 1. Como também se ele te deu 3, não vá se orgulhar porque ele deu 3 a você e deu só 1 a mim. Não, meus irmãos. Ele dá de acordo com a nossa capacidade. Meus irmãos, essa deve ser a prática em todas as igrejas. Os cooperadores e os que servem em tempo integral não devem fazer a obra sozinhos. Devemos apoiar os irmãos de um talento, orar por eles, preocupar-nos com eles e sair com eles para visitar as igrejas que levantam. Todos devem lembrar-se da labuta que tiveram quando semearam. Geralmente é raro os que semeiam falaram de quanto sofreram. Por quê? Porque o encargo deles vem de Deus. E é como Paulo falou, ai de mim se não pregar o evangelho. Como eu falo também, meu irmão, ai de mim se eu não levar a palavra até você. Eu não quero ser só aquele crente, aquele servo de banco de igreja. Eu vou fazer 80 anos, vivo cansado, mas Deus me dá aquele conforto. E eu, através da internet, eu estou enviando a mensagem até vocês. Quer dizer, eu estou cooperando na obra do Senhor. Sou um cooperador, sou um obreiro, sou um servo, sou um mensageiro da palavra de Deus. Que todos semeemos e preparemos a terra, reguemos e arranquemos os espinhos para que as plantas possam crescer. Então, quando o trigo amadurecer, os anjos do Senhor irão arrancar o joio e queimá-lo, e o trigo será levado para o seu celeiro. Louvado seja o Senhor. Quer dizer que no meio, por exemplo, hoje eu estou pregando, eu estou levando a palavra até vocês, mas no nosso meio, na igreja que eu frequento, na igreja que você está, na nossa sociedade, no nosso emprego, nós sendo trigo, existe muito jogo. Não importa. Vamos levar a palavra do Senhor. E aqueles que continuarem sendo jogo, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, os jogos serão queimados pelos anjos do Senhor. Quando o Senhor, quando eles arrancarem o joio e queimá-lo, o trigo será levado para o seu celeiro, porque louvado é o Senhor. Louvado é, porque o Senhor é justo, meu irmão. O Senhor te perdoa, sim, te perdoa.
Mas ele cobra, meu irmão. Ele é advogado, meu irmão, ele te defende, mas ele também é juiz, meu irmão, porque ele é justo. E a sua justiça tem que se cumprir, meu irmão. Se ele não fosse justo, ele não era Deus. Ele não era eterno, ele não é infinito. A palavra do Senhor não é somente para entendermos antes e para nos abrir caminho. Por sua palavra, ele nos comissiona a confiar algo. Devemos ser os semeadores e os regadores. E o crescimento virá do Senhor. Nós apenas plantamos e regamos. Não somos nada. Somente Deus faz crescer. Deste modo, não há nada de que nos gloriar. Porque o tema de hoje, como eu frisei, é semear e regar para Deus dar crescimento. Deus te abençoe no nome de Jesus.